2017 Quebra de controle de acesso, produzido pelos alunos Ana Gabriele, Arcel Aguiar, Camila Duque e Lincoln Marquesi. Broken Access Control. O que é? Bom, o nome já diz, é quebrar o controle de acesso de algum software ou aplicativo, ou burlar esse controle de acesso de alguma forma. A vulnerabilidade, de um modo geral, é até simples de ser explorada, porque muitos sistemas não validam corretamente a forma como é feito o controle de acesso. Então o problema está aí. Existe o controle de acesso, existe um login, existe um token de sessão, existe um cookie, existe um ID de usuário na sessão, alguma coisa nesse sentido. Um application date, dados do browser, date storage, etc. Que você consegue armazenar alguma informação para controlar o acesso daqueles usuários. Login e senha, gerar um token para aquela pessoa, ou etc. Só que esse controle de gestão de acesso ele não é bem implementado muitas vezes. Por isso que é possível quebrar o broken. Essa é a vulnerabilidade. Os pontos fracos do controle de acesso são comuns devido à falta de detecção automática e à falta de testes para desenvolvedores de aplicativo, pois a implementação de um controle de acesso não é uma tarefa trivial, principalmente levando em consideração os sistemas web, com o uso do protocolo HTTP, que não armazena estado, sendo necessária a verificação de toda requisição que acessa as informações sigilosas. Com o impacto dessa vulnerabilidade, os invasores agem como administradores ou usuários que possuem privilégios, podem criar, visualizar, alterar e excluir registros, além de execução de funções fora do limite do seu usuário. Imaginemos um recurso e para acessar esse recurso, o usuário precisa estar autenticado e para estar autenticado, pegamos o ID de sessão dele e passamos no parâmetro, ou na URL ou no body de requisição, ou seja, de alguma forma passamos para o serviço que o usuário é autenticado. Nesse caso, se não validarmos se o usuário é autenticado e autorizado a ver o recurso, desenvolvemos por default o recurso para qualquer um que esteja logado. Se a informação não for pública, temos que ter autenticação e autorização para garantir a confidencialidade e a integridade, dependendo do nível de permissão. Abaixo nós veremos exemplos de ataques. Exemplo de código Java que permite quebrar o controle de acesso. O atacante simplesmente modifica o parâmetro ID colocando o número desejado. Como não existe validação, o sistema retorna as informações sobre a conta. Segundo cenário, a aplicação usa dados não verificados numa chamada SQL. Um atacante de forma simples modifica o parâmetro do ACCT no seu navegador para enviar qualquer outro número de uma conta à sua escolha. Se o parâmetro não for devidamente verificado, o atacante pode acessar a conta de qualquer utilizador. No terceiro cenário, o atacante força a navegação para determinar o URL salvo. Nesse exemplo, força o acesso através da URL, onde obtendo acesso terá privilégio de administrador. Se um utilizador não autenticado puder acessar essa página, então existe uma falha. Da mesma forma, se um não administrador puder acessar a página de administração, existe igualmente uma falha. Vamos trazer algumas descrições de prejuízos que podem ser causados, caso essas ameaças tenham êxito. Modificação ou destruição de todos os dados. Permitir a alteração de chave primária para um registro de outro utilizador, permitindo visualizar ou editar a conta deste. Modificação ou destruição de todos os dados do usuário no banco de dados. Elevação de privilégios, atuar como utilizador sem autenticação ou como administrador, tendo um perfil de utilizador regular. A empresa pode perder a credibilidade no mercado. A exposição de dados sensíveis e confidenciais da empresa ou cliente, fora os prejuízos econômicos. Se for uma empresa de pagamento ou um banco, esse ataque pode gerar prejuízo financeiro, e alterar as permissões e dificultar o acesso à aplicação para os usuários, deixar a aplicação fora do ar, perdas de clientes, isso é inevitável, Então, dentre essas e outras, são vários os prejuízos causados por esse tipo de acesso. Especificações técnicas de prevenção. Com exceção dos recursos públicos, o acesso deve ser negado por omissão.
Modelar um controle de acesso que assegure a propriedade dos registros, por oposição ao modelo que aceita que um utilizador possa criar, ler, atualizar ou apagar qualquer registro. Implementar mecanismos de controle de acesso, uma única vez. Registrar falhas de controle de acesso e alertar os administradores sempre que necessário. Limitar acesso à API controladores de forma a minimizar o impacto de ataque com recursos e ferramentas automáticas. Esses são alguns meios de se prevenir, de se defender desses ataques. Por fim, nós trouxemos outras técnicas de prevenção. Evitar simples mudanças de parâmetros ID, por exemplo, permita que o usuário autenticado passe a referenciar um outro usuário, garantir que páginas que contenham informações sensíveis não sejam cacheadas no browser do usuário, modelar um controle de acesso para que tenha garantia a propriedade dos registros. Essas são algumas outras técnicas que nós listamos para ajudar na prevenção desses ataques, da quebra de controle de acesso. Bom, vamos dar início aqui, a um exemplo de ataque força bruta em cima do protocolo RDP. É um ambiente totalmente controlado por mim. Eu já fiz o start do programa ZenMap, ou Nmap. Alguns podem estar utilizando ele também na versão console, em Linux. Mas o que eu tenho aqui é via Windows, que é uma parte de interface gráfica bem simples de usar. Então, a partir desse software, a primeira coisa que eu tive foram os resultados relacionados não só à porta RDP, mas ele traria para mim qualquer outras portas que pudessem estar abertas, E ele é tão preciso que, além de mostrar que a porta está aberta, ele também exibe outras informações acima, porque ele fez um teste e ele conseguiu trazer, algumas informações a mais aí sobre o nome da máquina, que inclusive pode servir aí de gatilho, para fazer a força bruta de usuário e senha. Como o host já tem esse nome, que é esse COB, podemos aí imaginar que um usuário existente na máquina, além do administrador, possa ser algum usuário relacionado ao nome, partindo desse princípio, caso quem tenha realmente criado essa infraestrutura não tenha se preocupado em construir algo seguro. Continuando, com o log de resultados do Nmap, ou ZenMap, ele vai até um pouco mais à frente, traz os resultados relacionados a todo o tracer que ele executou, todo o caminho, de testes e tudo mais. Então, é um software bem completo, tá? Pode trazer resultados, você pode colocar qualquer IP aqui em cima, pode colocar um range, posso facilmente tirar e colocar um /24, e aí estaríamos escaneando um range de inteiro, ao invés de um único IP. Então, dando continuidade, na simulação de ataque, por força bruta, vamos estar utilizando aqui um software chamado Hydra. É ele que vai ser responsável por estar usando aí um dicionário, de possíveis senhas. Eu criei um dicionário bem simples para poder fazer um teste, e a demonstração ser bem rápida, aonde eu já sei, o usuário e senha, mas seria como um dicionário. Então, possíveis senhas estão dentro desse arquivo e o software Hydra, vai varrer, vai fazer a tentativa de força bruta até que uma senha realmente seja encontrada. Na gravação aqui, ele já mostra que já encontrou, usuário administrador com a senha administrador. Então, ele informa que esse IP tem uma senha e um usuário válido para logon. Vamos rodar ele aqui novamente. Uma vez que a gente já tem
o destino, usuário e senha, né, vamos então tentar a conexão remota, né, a partir desses dados capturados. O usuário já está informado aqui em cima, a gente coloca a senha. Colocar a senha correta, né? E voilá, estamos aí dentro de um computador que foi acessado de força bruta. Bom, agora vamos tomar algumas ações, né, para estar corrigindo e trazendo aí segurança para essa sessão remota, né? Sabendo do Windows, que é o Windows 7, a primeira coisa a ser feita é a utilização, né, da área remota com nível de criptografia, que seria mais seguro. A partir daqui, até mesmo o acesso remoto só poderá ser feito a partir do momento que o computador tiver também aquele nível de criptografia. É claro que essa falha de segurança, né, que foi explorada aqui, ela é uma falha existente na versão de Windows 7 para baixo. As versões Windows 8 para cima, ela já é inexistente. Eu posso rodar esse software IDA à vontade, que ele não consegue resolver um usuário e senha, tá? Teria que estar utilizando então de softwares talvez mais recentes ou desenvolver ferramentas para poder aí buscar novas vulnerabilidades no protocolo RDP. Uma segunda ação a ser tomada, né, para trazer mais segurança, né, nesse ambiente remoto é a utilização de algum tipo de conexão por VPN, né, que vai fazer com que alguém de algum local do mundo possa acessar essa máquina a partir de uma rede privada pela internet. Essa forma aqui é a forma mais insegura, porém ainda ela é muito utilizada, tá? Então ela ainda assim é uma falha de segurança existente, onde muitos administradores de rede não a praticam de forma correta, né? Fazem dessa forma, que é fazer um redirecionamento da rede interna para a internet com a porta padrão. Outra atitude também muito bem vista, né, em boas práticas, é alterar a porta padrão do protocolo RDP, que é a 3389, para qualquer outra porta mais alta, por exemplo, colocar um 10 antes do 3389 ou adicionar um 1, né? Então, algumas das práticas. E também alterar, é claro, no redirecionamento essa porta. Com isso, consegue fazer um mascaramento aí, né, do serviço que possa estar rodando. É só mais um das atitudes, né, dos itens que podem ser aplicados para corrigir e trazer mais segurança. Eu vou então continuar agora com a parte da VPN. Bom, nesse momento eu já fiz as configurações, né, no Firewall para estar desativando o redirecionamento, né. Vou mostrar aqui para vocês. Vou tentar conectar ao computador a qual tinha, né, o acesso remoto, e ele não mais vai achar, né? Então, da agora em diante, é uma máquina totalmente oculta para a internet, né? E da agora em diante, se eu quiser acessá-la, eu terei que conectá-la a uma VPN, que é o que faremos agora. Estarei aqui conectando na VPN, também controlada, um ambiente controlado por mim. Uma vez conectado na rede, né, tendo aqui o software de área de trabalho remoto, eu não preciso mais do endereço externo, mas sim do endereço interno do computador, a qual
eu preciso fazer acesso remoto. Sabendo qual é o seu IP, eu coloco aqui, entro com as credenciais. Erro de criptografia. Ok. Para poder seguir com os testes, né? Eu desativei no computador remoto a segurança de criptografia, né? Baixei o nível de segurança para ir mais rápido, porque essa máquina aqui ela ainda não está preparada. Então vamos lá. E está aí, conectada de forma mais segura a partir de uma conexão de VPN.